Olá, telespectadores do Portal Cajaraí. Nós, fontiboenses, estamos vivendo um momento muito importante para a nossa cidade, que é o aniversário deste município, a nossa eterna e famosa Fonte Boa. Hoje, dia 28, um dia importante para o nosso município, nós estamos aqui com o escritor, professor Humberto Ferreira Lisboa, e nessa oportunidade gostaria de apresentá-los. O professor Humberto é pesquisador, autor do livro Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos. Este livro, esta obra já foi publicada a primeira vez, a segunda vez e a terceira está sendo revisada para em breve ser lançada. O professor Humberto é formado em Estudos Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é pedagogo pela Universidade Federal do Amazonas. E tem uma larga experiência na questão educativa, onde contribuiu muito para a educação do município de Fonte Boa. Professor Humberto, eu gostaria de iniciar esse podcast perguntando do senhor por que o senhor pensou nessa temática do livro Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos. Na realidade, as histórias que contavam de Fonte Boa, quem matou quem deu em quem, por exemplo, foi que me apaixonou por história. Pela história de Fonte Boa, uma vez que eu também gosto de história. E fui pesquisar a história de Fonte Boa e encontrei uma grande quantidade de fatos que fazem de Fonte Boa um dos únicos municípios que tem realmente uma história bonita, embora sofrida. Pelo ciclo da borracha, houve escravização, houve morte pelo domínio político, né? Mas o povo ficou alegre. É um dos povos mais alegres da Amazônia. Pode reparar que tudo aqui está certo em festa. As festas de Fonte Boa são as coisas mais maravilhosas que chamam a atenção de qualquer estado. O próprio Roberto Braga, do estado do Amazonas, secretário do estado do Amazonas de Cultura, me chamou e disse: faça outra coisa, não o boi, que pode atrapalhar meu trabalho. Quer dizer, eles incentivavam o boi lá e aqui, para Fonte Boa, tinham dificuldade de dar dinheiro. Aí, na realidade, me veio na cabeça a festa do Pirarucu, que, por sinal, foi divulgada no Jornal do Brasil. O mundo todo soube da festa do Pirarucu, inclusive nós tivemos aqui japoneses e ingleses aqui para ver a festa do Pirarucu. Foi um grande sucesso, saiu em Manaus, saiu na imprensa nacional, mas acabou-se, né? Quer dizer, em detrimento do boi, eu fiz a festa do Pirarucu, que é uma festa legítima, bonita, porque Fonte Boa é um dos únicos municípios que começou o manejo primeiro, e tem pirarucu. A renda de Fonte Boa é pirarucu. E além de ser pirarucu, Fonte Boa é uma cidade que surgiu em detrimento de suas riquezas naturais, além da religião. Então me chamou a atenção a religiosidade, a aparição de onde veio essa imagem, porque se você for colocar a diferença da religião para a ciência é a pergunta. Você pergunta e a ciência responde. Eu queria saber como foi que encontraram uma imagem no mato. E essa imagem foi responsável pela formação da cidade. Não tem outro fator. Porque Samuel Fritz fundou Fonte Boa, que não sei o quê. Samuel Fritz andava no Solimões e era vigiado pelo governo português. Fonte Boa nasceu no Igarapé do Cajaraí. Mas por que não está lá onde nasceu? Porque o Igarapé seca e os navios não entravam. Aí eles transferiram para a Barreira de Fonte Boa. Aonde é a Barreira? A Barreira é lá em cima, é a primeira terra firme, subindo o rio de Fonte Boa é a Barreira. Então, para a Barreira de Fonte Boa. Então, quem quiser, se um dia acontecer, Deus nos defenda, de Fonte Boa cair, como foi previsto pelos geógrafos do Amazonas, em 1972, a 1976, Fonte Boa será talvez mudada para Barreira, que lá foi lá que o governo escolheu. Barreira é lá, todo mundo sabe disso, não é aqui.
Onde nós estamos é a Foz do Cajaraí, todo mundo sabe disso também. O que é uma foz de rio? É o começo do rio, né? Mas, professor, por que a curiosidade de escrever essa temática Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos? Bom, a questão do chão de heróis é exatamente pela santa, que quando o primeiro padre chegou aqui, ele retirou a santa de lá. E o pessoal ficaram revoltados e não queriam vir para cá. Isso é fanatismo. E além do mais, os políticos aproveitaram-se disso. Meu grupo é o fulano, meu grupo é o cicrano, e eu fico apegado a esse grupo. Fanatismo é uma cegueira por algo. Seja ele errado ou certo, mas eu estou com ele. Fanatismo. Fonte Boa tem isso? Tem. Infelizmente tem. Em vezes tem alguns atos de consciência, etc, etc, mas o que predomina é o fanatismo, arraigado a tudo. Só não no boi. Tem políticos que eram do tira-prosa, agora são do corajoso, e que eram do corajoso, agora são do tira-prosa. A única coisa que nos gera fanatismo é isso, que a política mexe. Mas quanto ao resto, o futebol é apegado àquilo que ele acha que deve, manter aquilo que ele acha que tem. E isso é fanatismo. A negação da consciência política e social é fanatismo. Porque eu achei que futebol tem isso. Tá? Heróis é aqueles que lutam, que não estão nem aí, criam, plantam, pescam para manter a cidade. E outros que vivem pensando como ficar do lado do fulano, do beltrano e do cicrano. Isso é fanatismo. Então, para mim, na minha opinião, tem dois povos, os heróis e os fanáticos. Agora, de que lado vai se definir é outra coisa. Eu também gostaria de saber, e o público que nos assiste nesse momento também gostaria de saber, entendendo que suas pesquisas nos mostram que o Fonte Boa inicia sua história no século XIX. Eu gostaria de saber do senhor até que ponto o Diretório do Marquês de Pombal e a cabanagem, a Revolução Cabanagem, a revolta que aconteceu lá no Pará, de que forma elas influenciaram para o surgimento do município de Fonte Boa? Veja só, primeiro, quando os portugueses chegaram aqui com o Marquês de Pombal, que ele era ministro de José I, né? Eles criaram o regimento das missões. Como é que as missões deviam agir? Então, as missões deixou de herança a quantidade de gente que devia ter numa determinada aldeia. O diretório deixou as categorias, frisou as categorias: lugar, freguesia e vila. Isso é herança do Pombal, do diretório. Não tem nada a ver? Tem, porque ele deixou os termos que o Império só terminou na República, no Estado Novo, com Getúlio Vargas. Então, a importância é essa, de você saber por que passou a categoria de lugar. Porque era obrigado ter, até na freguesia, 150 pessoas. Se não tivesse 150 pessoas, ela não seria levada à categoria de freguesia. E a questão da freguesia é uma coisa interessante. Fonte Boa foi freguesia. Então, o que foi determinado pelo Marquês de Pombal? A freguesia ou o lugar, o que foi? Tudo estava no diretório. Os municípios teriam categorias, obedecer categorias. Lugar, se tivesse mais de 150 mil habitantes. Freguesia, quando pudesse dirigir um pátio, para ser dirigido pela igreja, certo? E vila foi quando tivesse condições de ser constituídos os três poderes. A vila é isso. A vila foi até 1930. Quem acabou foi Getúlio Vargas. E Fonte Boa, então, começa como freguesia. Freguesia. E chamada de Fonte Boa ou não? Bom, veja só. Se você colocar, nós já vimos mostrando no quadro lá, que tem uma ideia dos carmelitas perdida. E ninguém sabe quem é essa ideia. E Fonte Boa não consta em nenhuma literatura dos carmelitas, como Missão, como Taraquatiba, de jeito nenhum. Não consta. No Solimões, não. Pode constar no Pará. Mas aqui não. Aqui não consta. Fonte Boa não existe. Mas, no primeiro recenseamento que houve, em 1872, mais ou menos, Fonte Boa aparece. Nossa Senhora de Guadalupe de Fonte Boa
com 782 habitantes. Então, esse nome, essa fase que nós temos que desapareceu. Não tem nada que conste que Fonteboa foi criado pelos portugueses. Nada. E sim por pessoas que vieram atrás de borracha. Então, através das suas pesquisas, a que o senhor atribui a origem do município de Fonteboa? Veja só, a origem do nome do município de Fonteboa, do nome em si, é que os portugueses fizeram um diretório. Queriam transformar os índios em cristãos, em cidadãos. Mas não tinha gente, não tinha índio. O índio que tinha não aceitou. Então acabou o diretório. Não existiu mais o diretório. E o que os portugueses fizeram? Usaram, por exemplo, canoas na boca dos rios, por exemplo. Canoas, batelões, barco, cheio de gente, dividido numa cidade, que tinha governo completo. Executivo, legislativo, judiciário, guarda municipal, etc, etc, etc. Ali tinha uma cidade flutuante. Eram as famosas fronteiras móveis. Por exemplo, tem gente lá no Jutaí, a canoa ia para lá, ou um barco. Tem gente no Juruá, a canoa ia para lá. Tem gente no Japurá, a canoa ia para lá. E o nome dessa canoa era determinado. Fonteboa, Tefé, Coari, sei lá, era determinado. De Fonteboa, por exemplo, a única origem palpável, levantada pela Universidade de Brasília, é que houve as fronteiras móveis e possivelmente esse nome, Fonteboa, teria ficado das fronteiras móveis. Mas foi dado por quê? Pelos portugueses? Pelos portugueses, entendeu? Pelos portugueses. Ficou das fronteiras móveis. Nas suas pesquisas, nada consta com relação a uma explicação mais evidente, dizendo por que foi chamado de Fonteboa, se é um atributo a cidades portuguesas ou não? Sim. Por exemplo, porque a cidade de Portugal, veja só, o Portugal sofreu um terremoto em 1755, acabou praticamente. Então, eles vinham para cá saudosos da sua cidade e ficaram nomeando suas cidades, por exemplo, a Canoa. Canoa que cuidava de Jutaí, da boca dos rios, ganhou o nome de Fonteboa. E praticamente, como ele apareceu, não tem uma origem. A água não foi. Porque, primeiro, missionário nenhum veio no Igarapé, porque não tinha gente. Ficavam na beira dos Solimões, trabalhando em aldeias. E Fonteboa surgiu no Igarapé. Frise isso, Fonteboa surgiu no Igarapé. No Igarapé. Por exemplo, eu perguntando para o rapaz que fala a língua geral, o nome desse Igarapé era Caiaraí. E o que significa Caiaraí na língua geral? Ele disse, é um macaco acari. Macaco acari. Não, Cajaraí foi colocado depois. Cajaraí. Como Jutaí. Jutaí, o nome de Jutaí, por Samuel Fritz, que era um cartógrafo, botou o nome do rio de Iutaí. É espanhol? Não. Conforme Parisier, é púnico. E o que significa Iutaí? Rio traiçoeiro. Quer dizer, são determinações que a gente vai na pesquisa e não encontra. Fonteboa, por exemplo, eu não encontrei porque até hoje, por exemplo, quem colocou Fonteboa de uma vez determinada foi Eduardo Ribeiro. Antes ela era Nossa Senhora de Guadalupe, porque por causa da imagem que apareceu lá na mata. E foi chamando, faz milagre, foi crescendo, foi crescendo. No recenseamento ela aparece Nossa Senhora de Guadalupe de Fonteboa. Então, hoje, nas suas pesquisas, o senhor constata a evidência dessa imagem que foi encontrada na mata. Sim. E eu gostei de admitir, porque quando eu cheguei aqui, de volta para dar aula, eles faziam redações, eu não aceitava como origem de Fonteboa. Hoje eu aceito, por quê? Pela cabanagem. A cabanagem foi uma guerra que bagunçou com a Amazônia. Era uma guerra praticamente interna, sem projetos políticos. Os portugueses, os caboclos queriam para si um governo próprio que era dos portugueses. E não tinham força. Então foram perseguidos. Vieram aí perseguidos e caíram Solimões adentro e Igarapé adentro. Nesse movimento da cabanagem, surgiu um comentário que o Di Paolo, que escreve a Guerra da Cabanagem, chama de Guerra do Fuxico, ou seja, guerrilha do Fuxico. Inventavam conversas. E no meio dessas conversas vinha os iconoclastas. Iconoclastas. O que é isso?
são os quebradores de imagem. São os quebradores de imagem. E praticamente, talvez a população que tinha aí, ninguém sabe, né, que não tem documentação, nós ainda vamos atrás, Portugal, Belém, esconderam a santa. Ou então, os portugueses mataram durante a guerra. Ela apareceu lá para os caras que chegaram para tirar a borracha. Pode reparar que quando a Igreja Católica introduzia a imagem nas casas, no meio de Maria, o padre Geraldo, o padre José botava o carrapicho. E quem que não sabe que carrapicho é uma planta de capoeira? E quem que não sabe que capoeira é uma terra abandonada? Então, eles encontraram ela escondida lá. Eles esconderam ou morreram e etc, etc. Os habitantes de Fonte Boa, a partir de 1840, são do Maranhão e do Ceará que começaram Fonte Boa. Não foi esse. Então, a história realmente de Fonte Boa começa no século XIX, em 1840, possivelmente, que vai até 58, quando leva a categoria de freguesia. Outro fato interessante é, assistindo algumas palestras suas, nesse campo da história do município de Fonte Boa, o senhor afirma que aqui, nesse trecho onde Fonte Boa nasceu, não houve nenhuma etnia, nenhuma tribo, né? E eu gostaria que o senhor esclarecesse para quem está nos assistindo nesse momento, qual a sua explicação nesse sentido? Porque o que nós conhecemos aqui, né, ao longo de todo esse percurso histórico, é que aqui era uma tribo, né, e essas coisas. Então, o que deixa muita dúvida para os estudantes, para o público fonte-boense, essa questão. O que se percebe? Que a história do município de Fonte Boa, ela ainda precisa ser reconstruída. Certo. O que o senhor nos diz a respeito disso aí? Bom, veja só. A minha avó Cecília, mãe de minha mãe, era filha de uma índia Omágua, Cambeba. Mas era um caso isolado, lá no Tarará. Só eles. Só aquele grupozinho. E, se você considerar que os Omáguas, que eu saiba, até onde eu sei, eles falam língua geral. A língua geral não é uma língua em si, inventada pelo índio. É um código inventado pelos jesuítas. Então, aquele pessoal destribalizado, aquele negócio todo, aprendeu a falar língua geral. Quando o Carlos Chagas apareceu por aqui em 1912, ele registrou 3 tribos indígenas que moravam na Várzea. Eu não posso dizer que família são. Então, não tinha índio praticamente, mesmo porque era uma área de seringal. O índio não se dava com o seringal porque, como dono da terra, ele achava o seringal invasor e sabotava o trabalho do seringal. Então, aonde tinha um seringal, o índio tinha que morar a mais de 10 quilômetros de distância para não ser morto. Então, não tinha índio assim. E, além do mais, não era usado o trabalho indígena a não ser na pesca, mas as índias sim. Os portugueses cruzavam com as índias. E essa quantidade de cambebas que nós temos aqui é muito pouca, para dizer que nós tínhamos índio assim, índio assado. Aqui mesmo é muito pouca, só encontrar legitimamente cambeba ou almáguas. Depois vai aparecendo aqueles sapientes que eu sou índio, para ganhar ajuda do governo. Todo mundo sabe disso, que tem um bocado de gente assim. Eu sou índio, né? Eu sou índio. Para quê? Para ganhar ajuda do governo. E tem mais, ele melhorou de vida. Ele passou a ser um chefe indígena que é respeitado internacionalmente. Então, índio mesmo, do século, de onde começou Fonte Boa, até, que eu saiba, até 1912, conforme o Carlos Chagas, não tinha índio. Os que tinham ficaram na várzea. Fazendo o quê? Pescando. Né? Quem mantinha a feira com peixe era o índio, era o descendente de índio. Porque os nordestinos faziam roça, tiravam borracha, e eles não queriam tirar borracha e pescar. Outra coisa que eu gostaria de saber, por que você afirma que a história de Fonte Boa é um quiprocó? Exatamente por isso, falta resolver certas coisas. Por exemplo, da onde surgiu, na realidade, como apareceu o nome Fonte Boa, se a freguesia, a comunidade era Guadalupe, em torno de Guadalupe. Aí, mas o governador teve medo de alguns acontecimentos fanáticos,
como aconteceu no Canudos, como aconteceu no Contestado, e tirou Guadalupe, botou Fonte Boa. Não tem nada a ver que apareceu com a longe da água, aquele negócio, nada a ver. É até uma questão política. Uma das coisas que faltou, veja só, faltou relatar, qual é a importância da freguesia? A importância da freguesia é que agora ela poderia apresentar para o colegiado amazonense eleitores. Ela podia registrar eleitores. Só um detalhe, naquele tempo existia a Constituição da Mandioca, que só podia votar quem tivesse uma quadra de roça. Agora você imagina, entre pescadores, pessoas submissas, tem uma quadra de roça? Ele não tinha tempo exclusivo, ou o patrão ou eu. Não tinha quem tinha uma quadra de roça. E apareceu apenas 2 eleitores no censo eleitoral. 2 eleitores apareceram, que eram coronéis, gente que chefiava a gente. Porque eles tinham quem trabalhasse para eles. Os outros não tinham. E, além do mais, uma riqueza. Porque não era pobre não votava. O voto não era cidadão, era elitizado. Quem vai abrir o voto para mulheres é o Getúlio Vargas. Para mulheres e para os cidadãos, o secreto é o Getúlio Vargas. Só não para analfabeto. Bem, então vamos agora para uma questão mais legal, mais evidência com relação à legislação. O que é que a gente se comemora, ou quando nós comemoramos freguesia? Fonte Boa, freguesia. Olha, na realidade, o começo de uma cidade no Brasil é o lugar, um exemplo. Mas nós não temos a data certa do lugar. Pois é, porque é freguesia, lugar, município. Isso, lugar, freguesia, município. Lugar, freguesia, sim, município. Nós não temos a quantidade do lugar, porque primeiro ele foi lugar, certo? Ele foi lugar. Para se tornar freguesia, ele foi lugar. Não tem documentação que mostre não tem que dia se fundou o lugar de Fonte Boa. Não tem. Até agora. Até agora, não tem. O lugar de Fonte Boa. Mesmo porque quem cuidava disso era a igreja. Se tiver, é a igreja. Mas mesmo assim, depois da questão religiosa, os padres se afastaram até da Amazônia. Se afastaram daqui. Isso aqui é uma cidade estigmatizada. Eu vivo aqui porque eu quero, eu gosto, eu amo Fonte Boa. Mas que é uma cidade estigmatizada, é. Nem a igreja queria isso aqui. Quando o padre Parecier veio para cá, em 1908, ele recebeu isso aqui como punição. Ele brigou lá em Manaus, com seus superiores e com o governo, aí retiraram para Tefé, aí disseram, agora tu vai para Fonte Boa. E ele foi para Fonte Boa. E brigou com o povo, por causa da imagem. Ah, porque tentaram mataram o padre. Não mataram, não. Tentaram matar o padre. Assim como tentaram matar o coronel Siqueira. Tentaram matar, mas não mataram. Atiraram no coronel Siqueira, pegou na batina do padre. O padre era um francês novo, fez cambalhota e escapou. Mas tentaram matar o padre, porque o coronelismo era muito forte. Era um lado e outro, E o Rodolfo Índio de Maués, aos 36 anos, conseguiu ser morto lá em Manaus, em detrimento da política de Fonte Boa. Isso me fascina porque a gente vê numa cidade tão pequena, uma história tão grande, mas em detrimento de quê? Do Seringal. Aí tu vai ver uma cidade miserável, com gente que estudava em Coimbra, né? Gente que estudava em Recife, e a maioria miseráveis, morrendo de verme, morrendo não sei o quê. Por exemplo, eu fui calçar um sapato, eu tinha 16 anos. Porque o papai era trabalhador aos extremos, só que não circulava dinheiro. Fazia parte do governo o atrasamento das verbas, o atraso das verbas. E o prefeito era apenas um repassador e enriquecedor. Todo mundo que foi prefeito aqui antes de 1960 para trás, tem mansões em Manaus. Começaram a vida com isso aqui. Fonte Boa. Com Fonte Boa. Eu não posso citar o nome aqui, fulano, mas todo mundo. Porque pegava o dinheiro e aplicava lá fora, em casas, e a educação dos filhos, aquele negócio todo, e etc. E o município ficava a mercê. Me diga uma coisa. Tem um documento que data do dia 6 de novembro de 1858. Esse documento, ele eleva Fonte Boa a quê? A freguesia. A freguesia. A freguesia. E o documento
de 28 de março de 1891, né? Eleva futebol aqui. A categoria de vila. Categoria de vila. E município? O Getúlio Vargas entra, depõe o Washington Luiz, Júlio Prestes e assume o poder. Aí ele faz o Estado Novo. Aí não quer nada da República Velha. Até a categoria dos municípios ele muda. Agora é município, não é mais vila. Pronto. A única diferença é essa. É o Estado Novo chegando e modificando as datas da questão dos municípios. Na sua opinião, então, o que deveria ser comemorado em Fonte Boa? O nascimento da freguesia. Por quê? Porque é o primeiro núcleo de cidade que nós temos. Ela nasceu ali, na freguesia. Com o nome Fonte Boa? Hã? Com o nome Fonte Boa? Com o nome de Fonte Boa. Não, primeiro, exatamente, ela nasceu com o nome de Fonte Boa. Ela foi, embora no censo de 1871 ela apareça como Nossa Senhora de Guadalupe, mas no decreto está Fonte Boa. Por que eu estou perguntando isso? Porque é feita uma confusão para a população, né, a respeito desses aniversários. Quantos anos Fonte Boa está fazendo mesmo? Às vezes causa essa dúvida, né? Na realidade, porque nós não sabemos. Se nós confirmos. E aí, professor Humberto, o senhor sabe que a história ela deve ser sincrônica, ela não pode ser anacrônica. Entendeu? Então, como ela não pode ser anacrônica, então é preciso encontrar formas, né, que a população possa se respaldar para que tenha a certeza, ou quase a certeza, de que futebol estará fazendo tantos anos e se mostrando promissora através da intelectualidade, do progresso e etc, né, e seguir a vida. Porque fica nesse impasse. Veja só. 300 anos, cento e tantos anos. Esse não, erro, tem que encontrar um número. Esse erro quem cometeu fui eu. Por quê? Porque eu não sabia. Eu achava que freguesia fosse uma coisa à toa, mas não. A freguesia é a primeira forma de cidade, porque você já pode colocar, registrar eleitores. E segundo, contém um delegado. Lá tem um delegado que não pode... Não, eu sou o chefe da justiça e acabou-se. Tinha um delegado e podia registrar eleitores. Então, é uma forma de cidade. A primeira forma de cidade que o Brasil tem é a freguesia. Fora as fundações que eles inventam aí. Foi fundado tal, que o padre foi lá e disse uma missa. Tudo bem, quando o padre diz uma missa. Aqui não, tá entendendo? Aqui não, foi começando quando a imagem foi encontrada. De onde a imagem veio? Ninguém sabe, certo? Só se sabe que o Parisier retirou a imagem, veio para cá. Uma outra coisa, hoje, 28 de março, então nós estamos comemorando a elevação do município de Fonte Boa. Que foi feito em 1891. Vamos chamar assim, nós estamos comemorando a mudança do nome de vila para município. Município, por exemplo, Vila de Fonte Boa. Município de Fonte Boa, o que é uma aberração, né? É uma aberração. Vila é a mesma coisa do município, são os três poderes constituídos. Então, 31 de março, não tem nada a ver? Tem, com o decreto de Getúlio Vargas. 31 de março de 1930. Nada a ver com Fonte Boa, porque Fonte Boa é 28 de março. A mudança do nome de vila para o município. Ela nasceu como cidade com a freguesia. Ela nasceu com a freguesia. Primeiro ela foi lugar, vamos supor. Encontraram a imagem. Aí se admiraram e tal, chamou gente, ela virou lugar. Aí, quando o terreno chegou por aqui, reclamou, em 1858, elevaram a categoria de vila, de freguesia. 8 anos depois da província, proclamação da província. Exatamente, porque era uma cidade, por sinal, grande e rica em recursos naturais, pirarucu, borracha. E aqui tinha uma classe de gente rica, até 1950. Aqui tinha uma classe de barões da borracha, entendeu? Aqui tinha uma classe de gente rica. Esses assassinatos era a dominação, por exemplo, que eles tinham de eliminar o outro para não crescer. Esse cara está saliente, tá? Fazer uma contenda com ele, mata ele. Pronto, ficava por isso.
entendeu? Ficava por isso. Essa matança que houve, que não podia ter a liberdade, foi em detrimento do controle da força de trabalho do trabalhador. E isso dá uma reflexão, dá. Agora, quando o professor realmente se propõe a fazer essa reflexão, mesmo mesmo pela metade, aquele negócio todo, mas tem que fazer essa reflexão, né? Porque Futebol é um dos municípios cuja história deixa muito rica pelos fatos. Nesses anos todos, de 100 e tantos anos que Futebol tem, o senhor também registra no seu livro, Futebol, Chão de Heróis e Fanáticos, a cultura do município. A grosso modo, a cultura de um lugar é tudo aquilo que o povo produz. Como é que o senhor vê essa evolução cultural, desde quando o senhor iniciou suas pesquisas, fazendo um percurso mais evolutivo, histórico, temporal? Como é que o senhor vê isso? Falta, na realidade, eu sempre reclamei, quando o Wilson era prefeito, da falta de incentivo à cultura, né? O artista local tem que ser amparado, até financiado pelo município. Está aqui tanto para te produzir tanto. E vai viver disso, ou então vai repassar para o município vai vender lá fora, mas tem que pagar os caras para poder ter incentivo. Eu sempre reclamei disso, dessa referência do sagrado, que Futebol deixa muito a desejar nesse sentido. Mas eu tive, por exemplo, ali, andando em Noivarão, o nosso artesanato é mais rico do que o de Noivarão, que é perto de Manaus. O nosso boi começou em 1910, de Parintins começou em 80. E quem é mais rico hoje? Parintins, porque tem mais gente, mais perto de Manaus. O Romero Braga investiu lá como secretário de Cultura, e aqui esqueceram. E fica sempre aquele negócio todo de não cuidar da cultura. Esse desprezo, por quê? Eu estou aqui como prefeito para ganhar dinheiro, não para incentivar a cultura, porque se você for trabalhar como manda os figurinos, como manda a liturgia do cargo de prefeito, você não fica rico, você não tem dinheiro, as verbas não dão. Então, por isso, na realidade, o potencial, a cultura de Futebol não é incentivada. Por exemplo, por que deixaram morrer a festa do pirarucu quando o Futebol é um dos maiores produtores de pirarucu, né? E por que o boi não é incentivado? Hoje vai ter boi, esse ano vai ter boi, esse ano não vai ter boi, aquele negócio todo. Por quê? Porque dá dinheiro, custa dinheiro para eles não podem tirar daquele montante. Hoje em dia está assim, do biquinho, do Adeval ao Sué. Não posso dizer ainda nada do Lázaro. Mas do Adeval ao biquinho, aconteceu isso. Vai ter boi, não vai? Aí você bota, boi em setembro. Já pensou boi em setembro? É o boi da pátria, né? Já pensou boi em setembro, boi em outubro, boi... As festas são juninas. Que fiquem os vereadores, ganham dinheiro, que ganham voto para isso, para representar o povo, que fiquem os prefeitos sabendo que as festas são juninas. E manter as festas no mês de junho é cultura. Então, quando você bota um boi em agosto, quando você bota um boi em setembro, é falta de cultura. A cultura nada mais é do que a manutenção daquilo que lhe é sagrado. Quando eu vou botar agora as festas de junho, eu vou botar em agosto. Eita, porra, todo mundo, não, negativo. É falta de cultura. E o prefeito ganha dinheiro para isso, né? Quer dizer, é por isso que a cultura e futebol, eu acho um pouco assim a desejar pelo potencial que futebol tem. Pelo potencial que futebol tem. Por quê? Porque falta incentivo das autoridades. Falta incentivo das autoridades. E não tendo esse incentivo, né, que deixa nada a desejar. Mas quem são culpados disso? São dois órgãos. O legislativo, que é o principal, porque são 11 pessoas se calando. Eu não estou falando do lado. Eu estou dizendo que, desde quando eu me entendi, são 11 pessoas atualmente se calando para o prefeito enriquecer, que dá migalhas do prato para o vereador ficar calado. E não acontece nada para o povo que elegeu ele. Essa é a verdade. É a minha verdade. Professor, Fonte Boa, ela tem alguns momentos festivos grandiosos. Por exemplo, no início do ano nós temos o Carnaval, depois no meio do ano nós vamos ter
a festa junina, que é uma festa expansiva, grandiosa. No meu ponto de vista, é uma das melhores festas que o Fontibô tem. Depois, o Festival dos Bumbais. Mais tarde, nós vamos ter o 5 de setembro, né, que também ano tem, ano não está tendo. Quer dizer, acho que falta esse sentido, não pode morrer. Porque é um momento cultural, né, faz parte da base, da essência do fontiboense, né? E no final do ano nós temos o fechamento aí da chave de ouro, o festejo de Nossa Senhora de Guadalupe, né, onde os fiéis vão lá e fazem as suas gratidões. Como é que o senhor vê essas festas hoje, vamos dizer, uma festa turística no município de Fontibô? O que é que eles trazem para o município de bom? E o que é que pode ser, ao seu ponto de vista, o que é que pode ser melhorado nessas condições dessas festas? Por exemplo, o que eles trazem dinheiro de bom é o dinheiro circulando em Fonte Boa. Por exemplo, antes de começar, depois que começamos o boi, não tinha hospedaria em Fonte Boa. Aí foi aumentando as hospedarias, Hoje nós temos, por exemplo, tirando o hotel do Zé Antônio, que é o primeiro, nós temos 3 hotéis. Fora as hospedarias que nós temos. Por quê? Era obrigado a criar para alojar pessoas. Então, é um dinheiro da cultura. O dinheiro da cultura se movimenta aí. Quando um prefeito não incentiva a sua cultura, ele está deixando de fazer circular o dinheiro na cidade. E como é que eu vou ganhar dinheiro se não tem o que fazer para ganhar dinheiro? Olha o exemplo do ciclo da borracha. Não circulava dinheiro na mão do trabalhador, mas circulava na mão dos patrões. E a pobreza imperava. Quer dizer, nós não éramos pobres. Inclusive, o papai, Sebastião Lisboa, não era pobre. Ele vivia uma condição social, com 8 filhos para criar. 8 filhos. Hoje está mais fácil. Se você botar uma banca de churrasco hoje, com 50 churrascos, será que você vende? Né? Então, no folclore poderá vender. Né? Dia do município de Fontibô até hoje. Vai ter festa, então vai ter vendedor. Esse vendedor paga uma taxa para o município e vai ganhar o seu dinheiro, vendendo, sustentar seus filhos. Um prefeito tem que ter essa cabeça. Aí que está o fanatismo. Quando? Eu não penso nisso. Fanático não pensa. O que ele pode fazer por mim? Porque eu sou um trabalhador, eu sou um vendedor de churrasco, eu sou um dono de hospedaria, eu sou um vendedor de peixe, eu sou aquele cara que trabalha liberal. O prefeito tem que pensar nisso, tem que fazer circular. Eu deixei para falar da semana do aniversário de Fontibô, por último, e como é que o senhor vê essas festividades? O povo agradece, né, essas festividades, se diverte, né, participa. Isso é bom para o município? Sim, porque tudo que a gente faz em torno do dinheiro. A tua alegria está em torno do dinheiro. Nós vivemos num sistema capitalista. Nós não podemos virar as costas para o sistema capitalista. É um sistema capitalista que você precisa do dinheiro. As hospedarias podem ficar cheias de gente, de hóspedes. Os hotéis podem ficar cheios de gente. Os estivadores podem ter turistas para transportar. Os motoqueiros têm gente mais movimentando, né? Eu não quero falar de ninguém contra, porque a cultura, nós estamos tratando de cultura. No momento, eu me restringo, eu só quero falar da cultura de um modo geral, e estou falando de todo mundo que por aqui passou, em termos subjetivos, né? Para não entrar mais nessa questão. É mais cultura, né? É mais alegria, porque quando você resgata a história de um povo, é claro, esse povo tem mais saber o que fazer para se livrar daquilo. Quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. E a história de Fontibô com relação à pobreza, à borracha, foi muito triste. Eu vivi isso. Uma outra questão é com relação à pesquisa que os senhores fazem enquanto autores de livros. O senhor, o professor João Marley, Eilan Lins e outros escritores do município. Quais as dificuldades encontradas para a pesquisa e quais também as dificuldades encontradas para lançamento de livros? Há apoio de alguma instituição ou não tem apoio? Vocês vão em busca de sair pela própria boa vontade e querendo mostrar para o futebol que é preciso
mostrar a história do município de Fonte Boa, porque ainda há um percurso muito grande a ser feito em busca da evidência da história do nosso município. E isso a gente pode perceber que ainda tem muita coisa perdida no tempo. Certo. O quiprocó, né? O quiprocó, na realidade, João, o quiprocó é a confusão que dá, né, nesse processo histórico. Será quem tem razão, quem não tem razão, quem tem razão, quem não tem razão? Por exemplo, se acharem alguma coisa no meu livro de erro, pode publicar outros. Ele errou aqui. Olha, a questão para quem vendeu o livro, né? Esse é um problema sério. Agora tem a Lei Rouanet. Você aprendeu a mexer na Lei Rouanet, vai embora. Agora, para quem vendeu o livro? Por exemplo, o livro do município de Fonte Boa só interessa ao fontemboense. Então, praticamente, como escritor, é uma perda de tempo, né? Já eu consegui biografar o papai, tipo romance. Já interessa praticamente a todos, porque é um romance. É a vida dele como foi lançada e, pasmem, é o primeiro trabalhador a chegar no poder em Fonte Boa. E, na realidade, quase que ele não era candidato porque não tinha ninguém para ser vice dele, não queriam ser vice dele. Era uma perda de tempo, ser vice de um pobre. Mas aí ele arrumou um vice que apareceu lá de Carauari, porque ninguém queria enfrentar a situação aqui. Aí eles aventuraram e ganharam por 9 votos de diferença. Né? Mas ele fez a diferença, tá entendendo? Quer dizer, como é que a gente vai verificar isso aí se a literatura no Brasil ela é desprezada, principalmente aqui, no Amazonas, né? Não tem órgão nenhum. Eu fui pedir uma ajuda da Secretaria de Cultura, foi negado para publicar o livro de Fonte Boa. Eu fui pedir na SEDUC para que a SEDUC comprasse meus livros para as bibliotecas. Negaram, porque a SEDUC tem mais de 500 bibliotecas, eu fui informado. Se ela comprasse 2 livros, eu ia vender 1000 livros para o Estado. Eles negaram, dizendo que já tinha livro didático. Isso não é didático, é um livro paradidático. Mas o Estado tem que comprar, o Estado tem que botar nas bibliotecas, o Estado tem que incentivar o escritor. Negaram. E eu já vi a vida no arquivo do Amazonas aqui, do Valci Carrasco. O que tem a ver o Valci Carrasco com o Amazonas? Não, é simplesmente um livro. E os meus? Por que o Estado não comprou? Não compra? Não tem dinheiro, mas tem para gente de fora. Então fica difícil um pouco assim, mas dá para ir. Então a gente já está finalizando aqui o nosso podcast, aqui com o autor do livro Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos, professor Humberto Lisboa, e a gente agradece a participação de todos aqueles, né, que estiveram presentes conosco, os nossos telespectadores do Portal Cajaraí. Para nós foi um momento grandioso, professor, em poder participar desse momento simbólico, marcante. É um momento que ficará gravado para a história do município de Fonte Boa e que nós possamos nos encontrar em outros momentos para que a gente possa discutir melhor algo relevante, algo mais descoberto, com outros escritores, né, que têm obras escritas sobre o município de Fonte Boa, porque é preciso entrar nesse debate. É preciso criarmos, talvez, um simpósio, né? um seminário, para que nós possamos encontrar mecanismos que possam todo mundo falar a mesma linguagem, os historiadores, está cheio de historiador no município de Fonte Boa, que tenha pesquisa relevante sobre o nosso município. Isso é de suma importância e que o Senhor continue com essa motivação e daqui a pouco nós estaremos lançando aí o terceiro volume da obra Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos, tá bom? Então fica aqui o convite em nome do cara do Portal Cajaraí, que é o Lopinho, né? Para que a gente possa, em outros momentos, talvez nos encontrar com outros autores de obras, para que a gente possa também ouvi-los e assim o povo fontemboense, né? Os telespectadores do Portal Cajaraí, aqueles que curtem a rede social, possam tirar suas conclusões e assim aplaudir o município de Fonte Boa. Então só posso dizer parabéns ao nosso município, quer queira, quer não, é isso. Parabéns ao nosso município, que Deus possa nos proteger e assim a gente possa evoluir
nesse município que eu amo, que o senhor ama, que todos nós amamos, que é a nossa terra querida. Parabéns, Fonte Boa. Obrigado.